Eu conheci a comunidade, acredito que por volta de 2004, quando na verdade nem era comunidade ainda. Era o Ministério Anjos Adoradores e eu participava no Bom Jesus, ajudava assim os catequistas de Crisma e fizemos um retiro pelos salesianos e os Anjos Adoradores foram convidados a fazer conosco esse momento. E quando a gente espera que vai servir, no caso dos crismandos, nós fomos servidos. E eu tive um encontro tão profundo que eu creio que tenha sido o meu primeiro encontro pessoal com Deus. E eu falei, eu nunca quero me afastar disso que eu conheci, disso que eu vivi. Desde muito nova eu sempre busquei algo a mais do que a missa. E é o lugar que eu sempre quis estar, é onde eu quero ter a minha família. E nesse perfil da Igreja Bom Jesus era diferente, então eu não conseguia acompanhar. Mas no momento eu optei por ajudar na paróquia. Lá, nos seus ministérios isso, lá, eu tinha um ministério lá e acabei não seguindo a comunidade, que não era comunidade ainda. Mas assim que eu conheci o Paulo, nós conseguimos nos aprofundar e irmos atrás da comunidade. Porque o Paulo veio da igreja evangélica e ele achava que faltava algo também. Então, juntos, nós fomos em busca da comunidade. Aí eu entro na história. Eu conheci a comunidade quando também não era comunidade ainda. Foi através de uma conversa ocasional, assim, num lanche, na Idelma Lanches, lá no Bairro Alto. Nós passamos para pegar um lanche e estavam lá a Samara e o Xandão, namorados, noivos, não sei. E eles conversando, tal, contando que iriam se casar e de apartamento. E tudo eles falavam, graças a Deus, em nome de Jesus, e vão com Deus. E como a Grazi disse, eu frequentava a igreja evangélica, nós estávamos ainda indecisos, não sabemos como vai ser isto, estávamos nos conhecendo. Eu falei para a Grazi, olha, que legal, porque você é católica, frequenta, serve na igreja católica, mas você tem amigos evangélicos também, eu achei super bacana isso. Ela falou, mas eles não são evangélicos, eles são católicos. Aí eu falei, mas católico, né? Falar para mim de Deus, de Jesus, em nome de Jesus, para mim era uma coisa muito nova. Na verdade, eu nasci num berço católico, não praticante, muito. E alguns contra-testemunhos que eu vivi me afastaram da igreja católica sempre. Me aproximei muito de Deus na igreja evangélica, num certo período da minha vida. E eu acreditava que a igreja católica era algo muito frio, muito superficial. A partir daquela conversa com o Xande e com a Samara, isso começou a mudar um pouquinho a minha visão. Depois nós tivemos algumas situações mais difíceis, nós estávamos querendo realmente estar na igreja, tanto eu quanto ela. Sempre tivemos esse chamado na nossa vida. Acho que essa vocação realmente de estar na igreja, de dar um passo a mais na direção de Deus. E nós estávamos discutindo para ir num acampamento. Eu levaria ela num acampamento da igreja evangélica, né, que eu frequentava, lá em Campinas ainda. E foi quando a Luciana, por obra de Deus mesmo, ela mandou uma mensagem, porque a comunidade, que na época ainda era uma missão, eles promoviam alguns retiros, e a Luciana convidou a Gra. Nós vimos aquela mensagem e eu pensei, por que não, né? Vou lá conhecer. E fui. A Grazi sempre falava que nós precisávamos ir lá longe, lá no Jupiá, em algum lugar que ela não sabia me explicar onde, porque tinha um ministério que cantava bonito, que era de Deus de verdade, que ela sentia coisas muito boas, que ela foi muito tocada por esse ministério em algumas ocasiões. E para minha surpresa, quem promovia esses retiros era a missão Peregrinos do Amor, que ainda não era uma comunidade. E lá eu conheci a Igreja Católica de verdade, eu conheci toda a radicalidade e toda a beleza que a Igreja Católica ela proporciona para a gente, que ela busca a gente para viver, e me apaixonei. A partir desse retiro, aí nós começamos a frequentar o grupo de fé que acontecia lá no Jupiá. E assim fui conhecendo a comunidade, né, a missão até então, e fomos nos aprofundando. Nossa, é difícil, né, falar algo que marcou, porque eu acho que a simples missa de sexta-feira nos marca, né? Acho que todos os retiros que nós fazemos do encontro pessoal, né, são todos marcantes. Mas um momento que marcou bastante, eu acho que foi no seminário de dons que a comunidade promoveu. E ele foi tão forte, novamente nós servindo, né? Na época eu estava com a intercessão, então nós revezávamos para interceder pelo seminário de dons.
E no momento bem forte que foi promovido, eu tive um encontro novamente muito profundo com Deus. Eu fui curada de muitas coisas que eu nem imaginava que teria cura. Foi muito profundo. Então foi um momento, acho, muito marcante. O momento mais marcante que eu tive foi também ainda quando a comunidade não era comunidade, ainda era a missão. A Luciana que nos convidou para o retiro, o marido dela, o Tiago, e nós conversávamos muito com eles, né? Nós estávamos com sede, querendo conhecer a igreja, querendo conhecer tudo. E nós, muitas noites no apartamento deles, né? Comendo lá, jantando, após os grupos ou em outras ocasiões. Esse momento o Tiago participou. Nós tivemos um momento muito difícil na nossa vida, no começo do relacionamento nosso. E em uma certa noite, a mulher adora telefone. E eu não gostava tanto. Mas nós passamos ali a noite toda discutindo, desde as 11 horas da noite até 5h30, 6 horas da manhã. Era uma situação muito difícil. Eu terminei aquela conversa me sentindo muito mal, sabe? Indigno de tudo, menor do que tudo. A única coisa que eu achei que eu tinha direito era dormir no chão mesmo, sabe? Por falta de dignidade mesmo. Então, adormeci ali no chão, acordei 8h30, 9 horas, casa vazia, e eu querendo ali conversar com alguém, desabafar com alguém, contar, dividir isso. E eu liguei para muita gente, liguei para todos os meus amigos, ninguém atendia o telefone, e eu pensei, não é possível que ninguém vai me atender. Aí eu liguei para o Tiago, liguei no celular dele, tinha certeza que ele ia falar comigo, porque ele sempre falava comigo. E aí nesse dia ele falou para mim, falou, nossa irmão, não consigo te atender agora, depois eu te ligo. Puf, desligou o telefone. Eu falei, mas não é possível. A gente vai se sentindo abandonado, por todo mundo abandonado por Deus. Depois ele me retornou realmente a ligação e falou para mim que a cruz missionária estaria em Piracicaba e o horário da paróquia lá do Jupiá era às 11 horas da noite, para eu vir até a catedral aqui para nós conversar. E eu fui lá na catedral com a Grazi, chegando lá, sedento, aquela vontade de conversar, né, de adorar a Deus, tudo. Ele estava lá fora, conversando com um senhorzinho normal, assim, simples, com roupas simples, mas muito limpas e bem arrumadas. E ele falava como bêbado, só que ele não cheirava álcool, não conseguia sentir nem odor neles. E aí eu olhando para ele, o Tiago ali conversando, tentando ajudá-lo, e eu pensei comigo, eu falei, puxa vida, né? Justo hoje, eu preciso tanto falar com alguém, quando eu consigo falar com alguém, tem outro na minha frente. Mas falei, tudo bem, falei para Deus. Tem sempre alguém precisando mais que eu, né? Vou tentar ajudar esse senhor também, depois eu converso com o Tiago. Ficamos ali conversando, o Tiago perguntando se ele era católico, se ele era evangélico, se ele iria participar da vigília. Ele tinha uma Bíblia na mão, totalmente gasta, assim, muito usada, sabe? E aí perguntou da família e ele não respondia nada. Ele só olhava para o alto de uma forma muito calma, muito serena. E eu conversei com ele também e ele olhava para o alto até que ele falou que ele não era católico, não era evangélico, que ele era cristão e que nós tínhamos que lembrar sempre do verbo. Lembrar do verbo. E aí nós perguntamos o que ele tinha ido fazer lá, e ele falou que tinha filhos, que ele precisava resgatar os filhos dele. Nós ficamos preocupados, né, todos. Nossa, mas será que nós podemos ajudar, né? Onde que eles estão? Nós levamos o Senhor até eles. E aí ele falou, não, eu tenho 2 filhos que eu preciso resgatar, meus 2 filhos. Fomos conversando com ele. E ele não respondia o que nós perguntávamos. Ele parou num silêncio uma hora e olhou para mim, para a Grazi, nós éramos namorados, e falou, nossa, que casal lindo que vocês são. Vocês são muito lindos. Ele falou, vocês vão ter 4 filhos. Ele colocou 3 dedos e depois aumentou para 4 e falou, vocês vão ter 4 filhos. Continuou com essa história de resgatar os filhos. E aí eu via que a conversa não iria sair daquilo, pensei comigo, vim de Rio Claro até aqui, quero fazer adoração. E aí eu comecei a conversar com ele e falar. E falei, olha, eu não sei o que o senhor veio fazer aqui, mas ali dentro, todo mundo está ali em nome de Deus. E ele nos falou que quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele estará lá. Então ele está ali dentro. Vamos ali entrar conosco para adorar. O Tiago já tinha chamado ele muitas vezes e ele não aceitava entrar. Mas aí quando eu chamei, ele falou, nossa, um convite desse com tanto amor, eu não tenho como recusar.
vamos então, vamos entrar. Falei para ele entrar na frente, ele se recusou, ele nos conduziu, né, para entrar, nós sempre na frente dele. Entramos, nos ajoelhamos de olhos fechados e ali fazendo as nossas orações. E esse senhor, ele colocou a mão no meu ombro e ele falou para mim, olha, essa mulher que está do seu lado, você jamais abandone ela, porque ela te ama de verdade. E falou para ela, esse homem, jamais abandone ele, porque ele te ama de verdade, ele precisa de você. E se ajoelhou e voltou a fazer as orações, e nós também. E aí não sei quanto tempo se passou, ele me chamou de novo. Eu, enquanto dormia no chão lá em casa, eu me senti muito tentado, me senti muito flagelado, acho que é a palavra. E eu falava para Deus que Ele era o meu único Senhor, que não importa o que acontecesse, Ele era o meu único Senhor. E eu me lembrava daquela música que a gente pode até chorar, mas que a alegria vem de manhã. E foi muito curioso porque nesse momento ele falou para a gente, falou, olha, vocês construam a casa de vocês sobre a rocha, não sobre a areia. Porque se vocês fizerem isso, a tempestade pode até passar, só que no outro dia vai aparecer um sol maravilhoso e a casa de vocês vai estar em pé. E nunca se esqueçam do verbo, nunca se esqueçam do amor, falou para nós. E aí ele se calou, né, e nós voltamos a fazer oração. E aí brevemente ele nos chamou e falou que ele estava indo embora. E eu não queria deixá-lo ir embora, né? Porque nessas alturas eu já chorava muito. Para mim era uma coisa sobrenatural acontecendo ali. Era Deus falando comigo. Não tinha como ninguém saber o que eu estava passando, o que eu estava precisando naquela noite. Aconteceu isso. Deus, quando ninguém falou comigo, Ele falou comigo. E eu sei que nós não precisamos chegar a esse extremo de Deus vir falar conosco pessoalmente. A gente precisa só ter fé, estar aberto, mas se for preciso, Ele vem pessoalmente e fala conosco também. E daí Ele não aceitou ficar com a gente, Ele não passou o telefone, não quis que eu levasse Ele embora de carro. Ele falou pra gente, falou, olha, eu só vim aqui porque eu precisava falar isso para vocês. E agora eu vou embora. E foi embora. Eu nem sei se ele existia de verdade, esse homem. Eu não sei quem ele era. Com certeza ele foi usado, né? É um homem de carne e osso. Quando eu saí, o meu carro estava com os vidros todos abertos, estacionados na rua. Eu não lembrava disso. A Grazi ficou, nossa, já pensou se acontece alguma coisa, se alguém mexe, se chove? Falei para ela, tranquila, porque hoje Deus veio falar comigo e nada iria acontecer, né? Deus estava tomando conta de tudo, com certeza ali. E isso foi alguns meses, né, antes da comunidade ser comunidade. Era só a missão ainda, Peregrinos do Amor. A minha história com a igreja, né, católica, ela se confunde com a história da comunidade. Passo por passo, momento por momento, eu fui entendendo, achando o meu lugar junto de Deus. Adri e Van são, eu falo por nós, mas para mim são Jesus e Nossa Senhora na Terra, de verdade. É assim que eu imagino que eles sejam, puros, que não medem o tamanho, né, da sua bondade, da sua caridade, da sua doação. Não importa a hora, não importa o dia, eles estão sempre disponíveis. Eles se multiplicam em várias pessoas para atender os seus filhos amados. Então, o que eu tenho para dizer é que nós queremos estar a vida toda com vocês, pertencer a essa comunidade a vida toda, fazer valer, né, estar nessa comunidade que nos salva, que nos sustenta todos os dias. O meu recado é isso mesmo, não vi outros depoimentos ainda. Acho que é chovendo molhado, eu sempre falo isso para eles. É gratidão realmente. Né? Muito obrigado pelo sim de vocês, por toda a doação de vida, por serem esse exemplo de cristãos, de missionários. Hoje nós somos missionários, peregrinos do amor, com todas as nossas dificuldades, nossas fraquezas humanas, mas graças a vocês nós estamos nesse caminho de fé, não desmerecendo todos os demais também, né, missionários. Eu agradeço a cada um também, mas em especial vocês que são os anunciadores desse carisma, os reveladores desse carisma, que como a Grazi falou, como a Lu fala,
nos salva todos os dias e nos ajuda a ser melhor. Muito obrigado mesmo. Amamos vocês.